Boa noite a todos. Até que tem bastante gente para uma noite chuvosa, chegando gente da Etia. Estão me ouvindo aí fora? Tá bom, qualquer coisa pede para aumentar a voz, tá? Vamos nos preparando, nos ligando a Jesus, a equipe espiritual dessa casa, aos nossos amigos que se encontram no outro plano, agradecendo o auxílio de nos trazer até aqui nessa noite fresquinha, boa. Pedir, Senhor, abra o nosso coração e a nossa mente para o estudo da noite, para as suas palavras benditas, que possamos melhorar a cada dia a nossa moral, o nosso pensamento, para que possamos mais rápido chegar até o Senhor. Nos envolva na tua proteção, graças a Deus. O tema de hoje é o capítulo 17. Sede perfeitos. Para a gente começar a falar do sede perfeitos, o capítulo começa com sede perfeitos, mas a gente vai falar de uma outra, a gente vai estudar uma outra parte dentro desse capítulo. Para a gente falar de sede perfeitos, a gente tem que entender o que seria a perfeição. A perfeição é o momento que a gente chegar no ponto onde nós passaremos a pensar de forma boa, de luz, sentimento positivo de luz, ações positivas. Não estaremos no planeta Terra. Aqui no planeta Terra não dá para pensar assim. Vão achar que a gente é meio piradinho, vão internar, né? Aqui todos nós somos imperfeitos, todos somos iguais, apesar da gente ter a impressão de que eu faço as coisas desse jeito, é melhor, o outro não, o outro é ruim, não sei o que, não. É que cada um está numa situação. Se nós estivéssemos em tais situações, talvez faríamos a mesma coisa. Uma das perfeições é esse não julgar, deixar que Deus é o comandante, resolva e cada um vai passar pelo que tem que passar. A nossa perfeição ainda é bem michuruquinha ainda, não temos nada de perfeição, mas teremos que chegar lá. E entrando nesse tema que teremos que melhorar, a parte dentro do Sede Perfeitos, naquela parte de instruções dos Espíritos, eu já conversei com vocês sobre isso. No final de cada capítulo tem uma mensagem psicografada de Espíritos que já viveram aqui. Então eles falam com a gente como se estivesse aqui com a gente. E mesmo sendo 1863, é super atual. Porque a gente não evoluiu tanto assim, muita coisa ainda está da mesma forma. Esse espírito que deu essa mensagem para a gente chama George, é um espírito protetor. E ele fala, vamos cuidar do corpo e da alma. Reencarnados, o espírito é a alma, desencarnado é espírito. Cuidar do corpo e da alma. Ele fala dessa importância para a gente poder viver bem aqui na Terra, essa junção, esse cuidado entre os dois. Então tá, aí nós temos que entender o que é o corpo, o que é a matéria. Aí Allan Kardec, naquele grupo de médiuns, fez esse questionamento para a espiritualidade. Qual a definição que vocês podem dar para a gente de matéria? Falando dessa, não falando dessa, tá? Não dessa daqui. Aí eles responderam, a matéria é o laço que retém o espírito para que possamos viver nesse planeta. Então nós não somos corpo que tem alma, nós somos alma que temos corpo, e espíritos que recebem um corpo. Quando as pessoas falam, eu morro de medo de espírito, somos nós, gente. Só que a gente agora tem corpo. Quando não tiver mais, vai ser a gente do mesmo jeito. Não tem como ter medo de alguma coisa que somos nós. Aí ele fala, e o que é o espírito? Se o corpo é o que é feito por Deus para segurar esse espírito que ele nos dá, o que é o espírito então? Aí ele fala, o espírito é o princípio
Então nós fomos criados para chegar nessa perfeição, na inteligência do universo. Só que a Terra é igual uma escola. É igual não, é uma escola. Aí tem aqueles alunos terríveis que não fazem lição de casa. A professora ensina, eles estão dando risada, eles estão brincando, jogando papel na professora, colocando taxinha na cadeira. A gente não pode mais, né? Na minha época podia. Colocando taxinha na cadeira, podia, né? Não acontecia nada. Aí, esses alunos ficam repetindo de ano, nunca vão para frente. São empurrados, para falar a verdade, mas nunca vão para frente. Aí tem aquele aluno que faz a lição de casa, que senta lá na frente, que pergunta, que procura na internet, que tem interesse. Ele vai e passa de ano. Então, por que alguns evoluem e outros não? Porque a gente não quer. É mais fácil a gente fazer as coisas erradinhas que a gente faz na vida. Aí aquele que faz tudo certinho, a gente fala, não, mas olha lá. É biaco, ó, vai todo dia para a igreja, olha lá. A gente não pode falar nada para ele. Você fala alguma coisa para ele, ele fala, não é assim, perdoa. A gente, nós somos aqueles alunos terríveis, que quando vê o menininho lá, a criança lá sentada, fala que é CDF, porque está prestando atenção. Nós somos esses que acabamos passando mais devagar pelas nossas encarnações. Por isso que ainda estamos aqui, junto com um monte de aluno terrível igual a nós. Alguns ainda têm uma vontadezinha de estudar, que graças a Deus é nós aqui, aprender. Outros não, outros estão na vida deles. Então tá, voltando. Temos que cuidar do corpo e da alma. O que a gente sente, o que a gente precisa para viver bem? Nós temos que descansar, se alimentar, sorrir, trabalhar. Precisamos de dinheiro, não dá para sentar no sofá e falar, hoje eu vou viver de luz. Não dá, vai morrer de fome. Esse planeta foi feito com a nossa vontade de ganhar dinheiro, senão ninguém se mexia. Ninguém ia sair de casa se não tivesse essa vontade de se alimentar, de comer, de andar de carro, de passear. É isso que nos move, a mola que nos move é o dinheiro. Não tem nada de errado, faz parte da nossa vida. Temos que cuidar do corpo, porque a gente precisa dele para viver nesse mundo. Se eu abandonar o corpo, parar de me alimentar bem, exagerar na gordura, exagerar no churrasco, exagerar no sal, exagerar no açúcar, vamos ficar doentes. Deus nos fez o nosso espírito, deu-nos o corpo, nós ficamos corpo e alma para viver e aprender da forma que Ele mandou, da forma que Ele tem a intenção que a gente progrida. Ele espera que a gente melhore. Com o corpo doente, nós não vamos conseguir pensar em ajudar, pensar em aprender, pensar em progredir. Então tá, então eu vou malhar bastante, ficar bem malhada, bem fortuda, vou comer só proteína, para ficar com os músculos fortes. Isso vai melhorar o corpo. Nós precisamos também melhorar a alma. Não quero ninguém fortudo aqui não, tá, gente? Vida normal, tá? Mas academia, uma fisioterapia já tá bom. Nós precisamos cuidar da alma. Precisamos do corpo, mas a alma também. Como que a gente cuida da alma? Nossa alma aqui, ela carrega todas as impressões do corpo. Fica marcado na nossa alma. Então, quando a gente deseja o mal, é um carimbinho. É lá, desejando que o outro morra. Porque ele fez isso. Aquela pessoa é só a morte. É um carimbinho na nossa alma. Carimbinho de julgamento, se sentir melhor do que o outro, se achar que a gente não faria. Tudo isso carimba-se na alma, machucando a alma.
Não estamos progredindo nem moralmente, nem espiritualmente, enquanto a gente estiver machucando a nossa alma. Mas não, acordo de manhã, não estou a fim de fazer nada, estou nervosa, estamos cansados, o mês continua e o dinheiro já acabou, está chovendo, aí vem aquele sentimento ruim. Que droga, não queria trabalhar, carimbamos a alma pela ingratidão. Deus nos deu a condição hoje que temos para o nosso progresso moral e espiritual. O corpo que temos para o nosso progresso. Cada um está na situação que está, no local que está para aprender alguma coisa. Aí a gente reclama, é como se a criança reclamasse da comida que a mãe fizesse para ela se alimentar. Como a criança reclamasse da bicicleta que o pai trabalhou tanto para comprar e ela fala, é preta, eu queria azul. Nós somos a mesma coisa quando a gente acorda de manhã e fala, que droga, eu vou trabalhar, pelo amor de Deus, vai trabalhar, não vai para o hospital. Então nós temos que tomar cuidado com essas marcas, esses machucados que a gente faz na nossa alma. Isso acaba atrasando a nossa evolução. Aí a gente vê as pessoas lá, Chico Xavier evoluiu pra caramba, Madre Teresa de Calcutá e a gente aqui. Por que aquelas pessoas estão em lugar bons, vários espíritos que a gente sabe que estão em lugar bons e a gente aqui se arrastando? É lógico, a gente se machuca o tempo todo, a alma. Então não dá pra gente se preocupar demais com um, nem demais com o outro. Eu estava fazendo uma pesquisa, existia em épocas passadas uma filosofia de vida, não sei se vocês conhecem, é lógico que vocês conhecem, né? Alguns conhecem, ascetismo. Ascetismo, tá, gente? ASC. Essa filosofia de vida eram pessoas que se reuniam, moravam junto para progredir moralmente. Elas falavam, vamos virar espíritos de luz, anjo. Então eles se afastavam de todo mundo, como hoje tem monge, hoje tem mosteiro, freiras, padres. Na época mais 1800, 1700 era diferente. Então eles se reuniam, moravam todos juntos, eles abriam mão dos prazeres da vida. Alimentação boa, saborosa, era só coisas mais simples. Não podia se pensar em nada que fosse para eles impuros. Não podia pensar mal do próximo. Então, era uma filosofia que quando eles pensavam em alguma coisa que eles consideravam impuro, sexo, dinheiro, ganância, poder, carro, moto, quando eles pensavam nisso, eles se machucavam. Eles se machucavam muito. Nós já vimos isso muito em filmes, né? Eles se batiam, se machucavam todinho. Então, eles entendiam que a alma era muito mais importante que o corpo. O corpo só servia para sofrer, para fazer a alma progredir. Outro lado da moeda, nós temos ainda, mas era mais forte, algumas épocas atrás, o materialismo. O materialismo mesmo como filosofia. Não esse que hoje em dia a pessoa fala, eu quero, eu não acredito em Deus, mas na hora que a coisa aperta, ele reza o Pai Nosso, né? Hoje em dia as pessoas estão mais com medo de muita coisa. Teve uma época onde o materialismo era uma filosofia onde as pessoas só pensavam na matéria. As pessoas entendiam, como hoje ainda tem, as pessoas entendiam que nasceu, viveu, aproveite, coma, viaja, compre, gaste, trabalhe, xingue quem você quiser xingar, maltrate quem você quiser maltratar, porque quando morreu acabou. Então, olha os dois lados da moeda muito gritantes. Um que só pensa na evolução da alma e outro que só pensa no corpo. Aí, Allan Kardec, com seus ensinamentos, e o George coloca isso, esse espírito de luz aqui que deu essa mensagem pra gente. Ele coloca isso, nem demais ao céu, nem demais ao mar. Vamos achar no meio termo, cuidar de um e cuidar do outro. Não podemos nos
bater quando a gente faz alguma coisa errada. Nós estamos em evolução. Mas também não podemos usar a nossa vida, maltratar quem a gente quer, xingar quem a gente quer, gastar tudo porque a gente vai morrer amanhã. Também não. Então, como que a gente vive bem? Tentando pensar de forma boa, tentando ajudar o outro, evoluir, gente, um passo de formiga por dia. Vai escorregar, vai cair lá atrás de novo, vai ter que subir o morro de novo. Quanto mais a gente errar, mais íngreme fica o morro, mais difícil fica para progredir. Mas não podemos desistir. E também não dá para fazer musculação, para tomar um monte de produto e esquecer do rim, do fígado e da alma. E não dá para ficar rezando o dia inteiro em casa, lendo o Evangelho dia e noite, decorar tudo e esquecer de agir, esquecer de se cuidar. Não existe segredo. Cada um tem a sua forma de sobreviver, de viver nesse mundo. Mas nós temos que achar esse meio termo em alma e corpo, para a gente, unindo isso, a gente poder viver com mais leveza. Quando a gente se machuca de propósito, que era o caso dos ascetismo, as pessoas que eram da filosofia do ascetismo, palavra difícil, aquelas pessoas, elas se machucavam de propósito. Aí a gente para e pensa, poxa vida, Andréia, o Espiritismo não fala que as doenças são para o aprendizado? As doenças que estão programadas na nossa vida para a nossa evolução. Eu, na encarnação passada, abusei demais do cigarro, abusei demais da bebida, marquei na minha alma as doenças que são causadas pelo cigarro e pela bebida. Aí nessa eu venho com asma, com falta de ar, com bronquite, com cirrose, pessoas que falecem de câncer de pulmão sem nunca ter chegado perto de um cigarro, pessoas que falecem de cirrose, de hepatite sem nunca ter bebido. O que é isso? É castigo? Não, é aprendizado. Na próxima ele vai dar mais valor ao organismo dele. Então esse machucado que se faz na alma vem com a gente na próxima encarnação. Então nós temos que cuidar dos dois. Se a doença, os problemas de saúde servem para me fazer evoluir, por que eu me machucar, eu não iria evoluir? Não é? Assim, eu sentindo dor, eu evoluo? Não. O machucado que a gente faz na gente, cortes, a juventude se corta quando está nervosa, puxa cabelo quando está nervosa. Esse machucado não é para aprendizado. Esse é para martírio próprio, para culpa, para nervosismo. Esse não é permitido por Deus. E não adianta você arrancar o cabelo de raiva e depois falar, ai Senhor, agora eu vou evoluir. Não. Nós temos que ter força para as situações da vida, mas que não seja provocada por nós. Que seja situações de outras encarnações. E quando a gente também está fazendo um bom trabalho aqui na Terra, tentando melhorar, ajudando muito, as dores vêm mais homeopáticas, vêm mais leve. A gente não sente tanto. Então vai ter um problema? Vai. Mas vai aparecer muito mais pessoas para ajudar. Vai ter aquela doença, mas vai dar tudo certo. Vai aparecer o medicamento, vai aparecer o médico, vai aparecer o parente, o amigo, o vizinho, todo mundo vai ajudar. É diferente de quando a pessoa está lá, ai que raiva, só eu fico doente, só eu tenho, ai por que Deus me castiga, eu sou uma pessoa horrível. Essa diferença faz com que a gente afaste os benefícios da espiritualidade ou atrai benefícios da espiritualidade. Iremos passar pelo que tivermos que passar, mas Deus auxilia muito, ajuda muito a todos. Mas os merecedores têm mais apoio espiritual, físico e muito mais apoio à vida quando tem o coração mais leve e mais puro. Coisas boas atraem coisas boas, pessoas boas atraem pessoas boas. Não vamos ser bons o dia inteiro, tá, gente?
Vamos, na hora do trabalho, a gente vai xingar o coleguinha irrita, o vizinho irrita, o motorista do ônibus irrita, o carro da frente irrita. O que não podemos é ficar irritado o dia inteiro porque uma pessoa de manhã entrou no ônibus primeiro que a gente ou deu uma fechada no nosso carro. Aí já é desequilíbrio. Não. Aconteceu, acabou, ai que raiva que dá isso, e bola pra frente. Pra gente poder não machucar a nossa alma, ter uma alma mais leve, pra gente poder progredir mais nessa encarnação. Tudo bem, gente? Tá? Não esqueçam que eu falo mais pra mim do que pra vocês, viu, gente? Eu fico falando as coisas pensando, como que eu fico falando isso? Jesus fala, Andréia, fala que você ouve. Assim eu ouço e eu melhoro. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Vocês nunca querem acrescentar nada, né? Tudo bem? Vamos encerrar. Agradecer a Deus pelo estudo da noite, pelo aprendizado. Senhor, nos dê força para que saibamos cuidar do corpo e da alma da melhor forma possível. Para que possamos, nessa vida, termos força, apoio de toda a espiritualidade nos nossos momentos de dor. Nos mantenha firmes, confiantes na sua bondade. Que esse amor, essa confiança, essa fé seja espalhada por todo o nosso planeta Terra. Que cada irmão querido, todos que estão nesse barco que chama Terra, que estamos unidos pelo mesmo Pai, que cada um receba um afago, um abraço de Jesus nos momentos de maior dor, nos locais de maior dor e sofrimento. Nos hospitais, nos abrigos, nos asilos, nos cárceres, que cada um seja amparado, se sinta envolvido e tenham fé de que tudo passa. Vamos levando a nossa mente até o nosso lar, envolvendo todo o nosso lar numa luz dourada intensa, para que Deus envolva, afaste de lá qualquer mal, qualquer interferência, para que possamos, quando chegar lá, estarmos muito bem, que a espiritualidade se faça presente em nossos lares. Trazendo a nossa mente e nosso coração para essa casa e para todas as casas de oração. Que possa, Senhor, envolver essa casa, que estejamos sempre com as portas abertas, com os trabalhadores ativos, para que possamos ser auxiliados e auxiliar nesse ambiente. E por fim, Senhor, nos abençoe, nos envolva e nos prepare para o tratamento na Câmara de Paz. Que assim seja, graças a Deus. Quietinho, gente? Não vai fazer barulho, hein? Boa noite. Boa noite.